Olá pessoal, eu sou Marcelo Reis e este é o canal Metaleiro Perfumado, onde eu tentarei juntar dois universos que aparentemente não tem muito a ver, que é a perfumaria e o metal. No caso específico desse vídeo vai ser um pouquinho diferente, o metal não vai dar as caras dessa vez, tirando aqui a camiseta do Death, beleza? O foco hoje vai ser mais em relação ao que eu costumo falar do canal também, que eu gosto de trazer aqui perfumes que sejam acessíveis com um bom custo-benefício. Como vocês já viram, eu vou fazer uma tier list do que eu considero que é perfumaria de baixo custo. São aquelas casas que costumam trazer perfumes com preço bem mais acessível, bem mais em conta, só que algumas entregam bastante pelo preço que cobram e algumas outras nem tanto assim. Então vamos ver, né? Não sei se com certeza vai acabar dando um pouquinho de polêmica, né? Lista sempre pode dar esse tipo de coisa, mas espero que vocês gostem. Ô pobreza miserável que nós estamos, Paulo! Bom, e antes de continuar, esse recadinho não posso deixar nunca, né? Porque a gente curte um som pesado, precisa deixar o ambiente ao nosso redor carregado, porque afinal de contas, ninguém merece. Vamos nessa? Bom, pessoal, antes de começar a tier list, só para comentar, lembrar sempre de, se você não está inscrito no canal, né, inscreve aqui embaixo, clica no sininho, deixa o seu like e deixa os comentários aí embaixo. Com certeza eu vou acabar esquecendo de mencionar alguma casa de perfumaria que pode ser que vocês não concordem, que queiram brigar comigo, me matar, né, porque não vão concordar com a lista, mas os comentários estão aí para isso mesmo, sempre com educação, sempre com tranquilidade, porque afinal de contas isso aqui é só para a gente curtir um pouco, falar de um hobby que todos nós gostamos, beleza? Bom, pessoal, vamos começar então. Aqui, vocês vão ver que eu criei quatro, na verdade, né, categorias aqui. O top, como já indica aqui, são aquelas empresas que realmente entregam muito pelo preço que cobram, né? São aquelas que eu acho que estão um pouco acima das demais. O segundo grupo aqui, ó, legal, que são casas boas, que entregam até bastante o produto com um perfume com bastante qualidade, mas que às vezes dão uma escorregadinha aqui e ali, às vezes o portfólio no geral não é tão bom quanto alguns perfumes específicos, mas que na média são casas realmente bacanas. Aquelas que realmente, assim, eu não gosto muito de ficar falando mal, sabe? Eu acho que é chato, né, pessoal? Tem o serviço deles, estão tentando fazer, mas realmente, às vezes acontece de não agradar mesmo. A gente tem que ser sincero e falar, né? Por que não agradou, por que estão nessa categoria. E o último aqui, ó, é a tripla interrogação, são as incógnitas. São casas que eu conheço muito pouca coisa, que às vezes eu conheci um ou dois perfumes no máximo, então eu não tenho ainda uma bagagem sobre elas para falar por que elas são realmente boas, ou se elas são boas, se elas não são. Eu não posso falar isso, eu não tenho conhecimento para isso, então eu prefiro deixar dessa forma e depois, se eu por acaso conhecer mais coisas e tudo, eu posso fazer uma outra tier list mais para frente, com algumas casas que vocês indiquem aí que eu possa ter deixado passar, para a gente colocar aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar no início, eu não vou abordar casa de contratipo aqui, não é por preconceito nem nada, não é porque eu acho que elas ficam numa categoria um pouco à parte. Eu não tenho também tantos perfumes de contratipo. Eu tenho muitos da Lab 8, eu tenho muitos da Terra também, tenho alguns da Baitarta, mas eu ainda, por exemplo, eu não conheço nada, apesar de saber que são muito boas, da In The Box, nada da Lancielo, não tenho nada da Ida em Perfumes, nada da Maison Viegas, então eu prefiro deixar para falar só sobre o contratipo depois, mas assim que eu também tiver um pouco mais de bagagem nisso, eu acabo tendo mais perfumes que não sejam contratipos, e aí acho que ia ficar um pouco fora do que eu gostaria de falar aqui, beleza? Bom, gente, então vamos começar pela interrogação aqui, tá? A primeira casa que eu quero falar é da Omertà. Às vezes o pessoal chama de Omerta, né, dependendo, mas como vem da palavra lá napolitana, italiana, Omertà, tá ligada à máfia, tudo, então eu vou falar Omertà porque eu já estou um pouco acostumado a falar dessa forma. Omertà eu só conheci o Copos 2.0, que dizem que é um contratipo do Phantom. Eu achei o perfume extremamente doce, mas ele fixa até o osso. Então, assim, pode ser que outros perfumes da casa, eu já vi as pessoas falando muito bem do Aqua de Omertà, já vi elas falando muito bem também do Golden Challenger, que é tipo o 1 Million, o Aqua de Omertà é tipo o Aqua de Dior, mas como eu não conheço, então eu não posso falar. Então, no caso aqui, a Omertà vai ser a primeira a entrar aqui no triplo interrogação. Bom, gente, a próxima casa que eu vou falar é a Galaxy Plus Concept. É uma casa de Dubai que muita gente elogia bastante, diz que ela é até melhor do que a La Rive em algumas coisas, mas eu só tenho um perfume dela, que é o True Gentleman, inspirado no Mont Blanc Explorer. Parece muito, tem uma performance excelente, mas eu não posso julgar aqui só por ele. Eu sei que eles ainda têm o Extreme Woods, que o pessoal elogia bem, que é inspirado no Bulgari Man Wood Essence, e também tem o Armstrong, que é inspirado no Strong Review do Giorgio Armani, que dizem também que é muito bom, que fixa bastante. Mas eu não conheço, então quando eu conseguir testar mais alguma coisa numa próxima tier list, pode ser que até ele suba de categoria, que ele mude. Aqui eles não estão na categoria baixa, eles só estão na categoria
eu não sei dizer se são boas realmente no geral ou não. Então, vou colocar aqui, ó, Galaxy Plus Concept também na interrogação. A terceira que eu vou colocar, gente, é a Lin Yang. A Lin Yang é uma casa holandesa do grupo Cocentra. A Cocentra também é dono da Omertá. E a Lin Yang, uma característica que eles têm é de terem frascos super legais, frascos super trabalhados. Tem uma coleção, eu não sei se é Workaholics Style, eu não lembro bem, que é um parafusinho que é super legal. Workaholics Base, que é inspirado no Hugo Boss, que parece um cantilzinho muito parecido com o original, mas eu não conheço muito, né? O único que eu tenho deles aqui, que eu até realmente não gostei tanto, é o Ultimate Life Black, que ele é inspirado no Polo Black, de Ralph Lauren. Eu achei ele um pouco fraco e não teve uma performance muito legal. O cheiro é até gostoso, mas se eu comparo ele, por exemplo, com o Handsome Black da Paris-Élysée, apesar do Handsome Black não ter um desempenho incrível, mas a fragrância é muito boa. Na hora que você borrifa e já sente, você já fica louco. Esse perfume é muito bom. Poderia durar mais? Poderia, mas os perfumes da linha Polo, geralmente eles têm esse problema, tirando o Polo Verde, de não serem lá muito fortes, de não durarem muito. Mas não é ruim. Mas, mais uma vez, como eu não conheço tanto, eu não posso colocar ele em nenhuma das outras categorias da Lin Yang. Então eu vou colocar também a Lin Yang aqui na parte de incógnitas. E a quarta casa que eu vou falar é uma casa francesa chamada Jeanne Arcs. A Jeanne Arcs, eu tenho 2 perfumes dela aqui, que um deles chama Rockman. Eu não consegui achar se ele é inspirado em alguma coisa, mas ele tem uma pegada muito parecida com o Dracar Noir, muito parecido com o Lomane, com o Corum de Antônio Puig. Só que ele tem alguma coisa nele que é um pouquinho mais, não sei se seria exatamente rascante, mas e não chega a ser coisa avinagrada, não é bem isso não, mas ele tem uma coisinha diferente, não é aquela coisa só bem fougère, não, ele tem alguma coisa um pouco diferente, mas ele é muito bom, ele é muito gostoso também. E um outro que esse sim é muito bom é o Cobra, que ele é inspirado no Mont Blanc de Viduel. Parece muito, tem uma performance excelente, a fragrância é ótima. Sim. Se você falar, às vezes é artificial algumas notas aqui, mas eu achei muito bom. Achei o perfume muito legal. O pessoal elogia muito a série Colonial Club, que tem. Eles têm o Colonial Club Signature, o Colonial Club Legend, se eu não me engano, e tem o Colonial Club Ipsos. Dizem que todos os 4 são muito bons. Mas eu só conheço esses outros 2 que são bons, mas eu acho que não é suficiente para poder colocar em alguma das categorias acima. Então, a gente vai fechar aqui a tripla interrogação, a Jeanne Arcs. Bom, gente, agora é a categoria mais triste, que é a categoria Nier, que são aquelas casas que realmente não deu muito certo. Eu gostaria de falar coisas boas, mas não tem muito o que falar, não. E aqui, eu já avisando, gente, a partir de agora eu vou colocar realmente do que eu acho da pior até chegar no topo. A última que eu colocar vai ser realmente a melhor casa. Então, eu já estou colocando na ordem. Então, essa aqui que eu vou colocar no Nier, primeira, é a que eu achei a pior. E, no caso, é a iScents Premium. A iScents ela é muito falada mesmo, que as pessoas não gostam muito, que chamam muito de água de chuchu, que os perfumes não fixam nada. Só que a minha primeira experiência foi muito boa. O primeiro perfume que eu comprei foi o Jude pour Homme, e ele é inspirado no Jupe Homme. O Jupe, no caso, como você sabe, é um perfume fortíssimo. Eu adoro ele, eu tenho, mas muita gente não gosta porque ele realmente é uma bomba, fixa 12, 14 horas e tal, projeta, é um inferno. E o Jude pour Homme, ele é bem bacana porque ele é uma versão bem suavizada, ele projeta por uns 40, 50 minutos, tem uma fixação de umas 4 horas, e super na boa, você pode usar de dia, tranquilo. Então, assim, eu achei o perfume bom. Gente, às vezes o pessoal tá pegando muito no pé, né? Pode ser que a iScents Premium não seja tão ruim assim quanto eles falam. Os perfumes são muito baratos, eu acabei comprando numa leva só. O Black Scent, o Pharos Black, o Winter City, e qual que foi o outro mesmo, gente? Tem que dar uma colada aqui, tá? O Dublin. E foi uma decepção. Como é que eu vou dizer? A projeção é fraquíssima, mal chegou a 5 minutos, acredite se quiser, e a fixação, gente, mal chega a 1 hora. E aí, depois que eu usei a primeira vez, eu falei, gente, não pode ser tão fraco assim, não é possível, que até tem um cheirinho gostoso, não é nada de excepcional também, mas o cheiro era muito bom. Eu cheguei ao ponto de testar dando 40 borrifadas, eu dei 20 borrifadas ao longo das áreas todas, no pulso, aqui atrás da orelha e tal, esperei secar um pouquinho, depois dei mais 20 e não mudou nada. Muito, muito fraco. Então, eu realmente não recomendo a casa. Pode ser que tenha outros perfumes que sejam legais. Eu acho o Jude pour Homme um perfume bem legal, eu vou fazer resenha sobre ele aqui. Eu devo fazer uma resenha sobre os outros 4 juntos, que dão para o gasto. O Dublin, talvez, eu possa dizer que ele dura um pouquinho melhor, ele tem uma projeção talvez de uns 15, 20 minutos e talvez chegue a fixar 1 hora e meia. Mas isso também está longe de ser bom, né, gente? Então, a iScents realmente, para mim, ela é muito Nier, então vai ser a primeira que vai entrar aqui.
na categoria. E a segunda que vai entrar aqui, essa me deixou bem triste, porque eu queria muito poder falar bem dela, uma casa nacional chamada Piman. Piman, se eu não me engano, ela era uma casa francesa, depois houve venda para outros grupos e tal. E eu tinha visto alguns vídeos de gente até que eu considero bastante, né, como Caio Mack e tudo, elogiando a leva anterior, que as garrafinhas pareciam até um pouco com as garrafas do Boss Bottle, né, do Hugo Boss, e falando que alguns eram bem bacanas, tinham um cheiro muito bom, né, tinha uma performance legal, só que depois esses frascos sumiram e a marca voltou com uma linhagem totalmente diferente. Já veio uns frascos bem genéricos, muito genéricos, tem uma caixa super fraca, não tem o estojo por dentro e a parte externa é mais fina do que cartolina, é muito fraco. E os vidros são todos iguais, só muda a cor, só muda o escrito, mas são todos bem genéricos. Mas o que importa é o perfume, né, gente? Se o perfume fosse legal, a gente deixaria passar isso aí e tá tudo certo. Mas não são legais, nenhum deles é ruim, mas nenhum deles é muito bom. Você tem um que é mais fresco, tipo aquático, você tem algum que é mais cítrico, você tem um outro mais amadeirado, o outro que é um pouquinho mais floral, cada um nessa toada, mas nenhum tem uma fragrância que você fala, nossa, que cheiro bom. É o cheiro, mais ou menos, projeção média, 20 minutos, talvez, fixação 1h30, no máximo 2, são perfumes baratos, você consegue encontrar ele hoje em dia por 35, 40 reais, mas não vale a pena. Teve até um que eu deixei de comprar, que é o Severus, que ele tá, não sei se ele está meio fora de linha, difícil de achar, mas estava custando muito caro. E eu preferi nem pegar. Porque não valia a pena e tanto alguns licenças, aqueles que eu falei que eu não gostei, quanto esse da Piman, já botei no desapego na OLX, vamos ver se eu consigo vender ou não, botei bem baixo o preço, mas pelo menos para recuperar um pouquinho e para também liberar espaço, né, para poder colocar alguma coisa melhor. Então a Piman eu não recomendo e ela aqui vai fechar a nossa parte aqui do linha. Bom, gente, agora a coisa vai começar a ficar um pouquinho melhor, né, que são as importâncias do grupo que eu considerei legal. São aquelas que fazem perfumes bacanas, que alguns se destacam mais do que os outros, que na média são boas, mas não chegam ao nível daquelas que eu considero que são top. Então o que eu vou colocar primeiro aqui é a Phytoderm. Eu vou até colocar de uma vez, porque já fica no lugar certinho aqui. A Phytoderm, ela tem perfumes muito baratos. O primeiro que eu comprei foi o Sensual, ele é um contratipo do CK1, né, de Calvin Klein. E é um perfume bem legal. Ele é um pouco, para mim, um pouco mais floral, porque ele é vendido até como, porque o CK1 é considerado uma compartilhável, unissex. Eu achei o Sensual um pouco mais feminino, ele é um pouco mais floral do que o CK1, mas é muito bom. E eu vi alguns outros vídeos, né, falando sobre os perfumes da Phytoderm, e resolvi experimentar. Então, assim, dos que eu tenho aqui, eu gosto muito do Bravo, que ele é muito legal, aquele contratipo do Polo Rush, mas eu não tenho certeza, mas ele é muito bom, ele tem uma performance boa, tem um vidro super bonito. Ainda tem também o Red Sport, que dizem ser contratipo do Polo Red, mas eu tenho, né, um decanto do Polo Red e lembra, claro, tem a cor vermelha, né? Então se for falar dessa forma, pode até considerar que tem a ver, mas o cheiro lembra, mas não parece muito, mas é um bom perfume. Então, o Red Sport é um perfume legal, e o Sensual, como eu já falei. Em compensação, eu tenho o perfume de Free Sport, que dizem que é puxando pro Polo Sport de Ralph Lauren. Eu achei ele muito fraquinho. O cheiro é até gostoso, mas ele quase você não sente. No dia que eu comprei, eu achei até que ele estava com defeito, vamos botar assim, porque eu borrifava, tentava sentir o cheiro, não sentia cheiro de nada. Aí passou um tempinho e eu comecei a sentir mais. Mas me parece um perfume muito diluído. Eu sei que a Phytoderm tem uma linha agora que o pessoal elogia mais, são 3 perfumes, eu não vou lembrar do nome deles agora, mas tem um que chama Are You In? E tem outros 2 que é o mesmo tipo de caixa coloridinha, um é azulado, o outro é puxando pro vinho, que dizem que sempre tem uma qualidade muito boa. Eu não sei, eu não usei, mas os que são bons são muito bons. O esporte não quer dizer que ele seja ruim, ele só não é grandes coisas. Mas eu sei que tem um contratipo do Couros, eu sei que tem o Hábitos, tem um outro que eu esqueci que é o contratipo do Lápidos, que é muito bom também, pelo que eu ouvi falar. Mas os que eu conheço é isso. Então assim, eu sei que a Phytoderm tem uma qualidade boa, mas realmente assim, ela sim, ela não é uma linha, mas ela está longe de estar no topo. Então por isso que, como eu já coloquei, ela já está aqui na posição do legal, que eu acho uma marca legal. A segunda que eu já vou colocar aqui, gente, é a Fiorucci. A Fiorucci, quando eu conheci, eu achei ela pior do que a Phytoderm. Eu peguei foi o perfume Maximus, que é um contratipo do Lápidos, mas eu já tinha o Hibernatus da Paris Élysée, que é muito, muito bom, e eu achei o Maximus meio fraquinho. E aí eu esperei um tempo, acabei não querendo usar muita coisa da Fiorucci, não.
E de repente eu peguei 3 perfumes em sequência que são simplesmente incríveis. Um é o Santorini, que ele é inspirado no Strong Review de Giorgio Armani. Depois o outro que eu peguei foi o Tuscan, ou Tuscan Charme, que depende do nome. Na minha versão veio como Tuscan, mas eu sei que ele foi lançado também com o nome de Tuscan Charme. É difícil explicar, mas ele é um perfume com... Parece realmente que você está nos campos da Itália, né, com aquela coisa de mistura de cheiro de grama, de flores, e é uma delícia. E o terceiro é o Monsieur, que também é um perfume fabuloso. São 3 perfumes realmente incríveis. Eu acabei depois não pegando mais nada, porque os outros que tem da Phytoderm, da Fiorucci, eu já tenho outros melhores, então acho que seria bobagem pegar, por exemplo, o Omo, que é inspirado no CK1. Já tem muita coisa do CK1 aqui, já tem o Number One da Paris Élysée, que é muito bom. Então eu preferi não pegar, mas eu já ouvi falar vários outros que são muito bons também. Esses 3 que eu comentei, tá, o Santorini, o Tuscan e o Monsieur, são fantásticos. Então, assim, mesmo que outras coisas não sejam tão bom, o nível desses deixa a Fiorucci aqui, né, nessa parte da tabela. Não chega ainda aos top, mas é uma empresa realmente que eu gostei bastante. Próximo aqui da gente, aqui da lista, vai ser o Cuba Paris. Já vou colocar ali também. Cuba Paris, ele é do grupo Parfum de Champs, da França. E se você olhar muitas coisas sobre a Cuba Paris, vocês vão ver que as pessoas geralmente falam que são perfumes com uma fragrância incrível, mas que não duram nada. Tem os 2 mais famosos, que são totalmente fora da curva, que é o Cuba Royal, que ele é inspirado no One Million, e o Cuba Gold, que é inspirado no Le Male, que realmente eles são muito fora da curva. Eles chegam a fixação de 8 horas, projetam por 1h30, 2 horas, tem uma fragrância incrível. E um xodozinho meu, que apesar de não ter uma performance muito boa, ele chega no máximo a 4 horas, projeta talvez por 30, 40 minutos, mas é o Cuba Orange, que ele nossa, é só sentindo para ver, gente. Ele lembra um pouco o Desire for a Man da Dunhill, que o pessoal chama às vezes de Desire Red, e lembra um pouco o Jaguar Classic Gold também. Mas é uma delícia, é muito, muito bom mesmo e tal, mas em compensação tem outros que não tem performance nenhuma. Eu tenho o Cuba Blue aqui, que é inspirado no CK1 também, que teve uma performance horrível, né? Teve aqui o Cuba Green, que é inspirado no Hugo Boss Man, também a performance foi muito fraca. E tem o Cuba Grey, que é inspirado no Eternity for Man de Calvin Klein, que ele tem uma performance um pouco melhor, não vou dizer que é ruim, mas é pior do que a do Orange, que já não é grandes coisas. E eu sei que vários outros da Cuba têm esse mesmo problema, se você olhar por aí. Acho que o pessoal fala que o Cuba Hot, que é inspirado no Scandal pour Homme, do Jean Paul Gaultier, também tem uma performance boa. Então, assim, é uma casa muito boa mesmo, mas em questão da performance de alguns ser realmente muito fraca, assim, eu acho que independente do tipo de perfume, pelo menos umas 4 horas de fixação, o perfume tem que ter, por mais barato que seja, né? Então você não chega nem a 4 horas, e vários estão desse jeito, então acho que falta alguma coisinha mesmo para estar um pouco mais alto na lista. Bom, continuando aqui, gente, agora é a famosa La Rive. A La Rive, ela talvez seja uma das casas que acho que tem as melhores fragrâncias em termos de cheiro, Tem quase tudo da La Rive que eu já tive contato, ou que eu comprei, ou em lojas, você pega e cheira, você fala, gente, isso aqui tá muito bom. Só que a La Rive, assim como a Cuba Paris, também tem esse grande problema da performance. Do que eu usei já testei, tem 2 perfumes que tem realmente uma performance muito boa. Um é o Just On Time, que é inspirado no Pure Excess de Rabanne. Ele é muito bom e ainda tem uma performance realmente excelente. E o outro é o Heroic Man, que é inspirado também no Strong Review, né, de Giorgio Armani, que ele também fixa bastante, tem uma fragrância incrível e vale muito a pena. Alguns outros ficam no meio termo, às vezes até chegam nas 4 horas e pouco, mas muitos não chegam nem a isso. Não chega a ser um caso tão grave quanto o da Cuba Paris, que realmente muitos são fraquíssimos, às vezes chega a 2 horas e olha lá, mas no geral, raramente, pelo menos comigo na minha pele, os perfumes da La Rive chegaram a 4 horas. Então, é um problema. Se a La Rive tivesse um pouquinho mais de performance, certamente ela estaria no topo. Porque a qualidade da fragrância, no geral das fragrâncias que ela entrega nos seus perfumes, são incríveis, mas a performance deixa muito a desejar, então por isso que ela fica aqui no legal, mas não chega a parte de cima ali. Então vamos colocar ela aqui já no lugar certinho. A próxima, gente, que ainda fica nessa categoria aqui das casas legais, para mim é a Lancôme. A Lancôme, no geral, é a mesma coisa assim da Cuba Paris e uma coisa também da La Rive. As fragrâncias são incríveis, tem algumas que são muito, muito fora da curva. Mas em relação à performance, eu tenho 6 perfumes da Lancôme até hoje. O Blackwood, o Inhart e qual que foi o outro mesmo aqui, gente? É o Spirit and Bride Wind.
eles têm uma performance legal junto com a fragrância impressionante. Mas já tem outros aqui, o Mystery Wood, o Essence Wood e o Spirit Deep Blue, que também é outro que tem um cheiro muito bom, cítrico, bem gostoso e tal, é fresquinho, né? Mas são bem fracas as performances. Eu não tenho mais, eu sei que alguns outros têm performance boa também. Então, assim, eu fiquei na dúvida se eu colocava La Rive ou Lancôme aqui, em qual que estaria nessa posição aqui agora. Mas eu ainda acho que a Lancôme entrega um pouco mais, até porque a Lancôme também tem alguns produtos que tem uma caixa incrível. O Essence Wood, por exemplo, o Black Wood, vem numa caixinha legal, toda acolchoadinha, assim, vem com um paninho por dentro, super legal, tem uns frascos muito diferentes, então eu acho que nesse ponto ela entrega ainda um pouquinho mais. Ela riba tem aquele problema, né, como, ela tem muitos perfumes que são de frascos menores também, né, de 90 ml, às vezes de 80, 75. A Lancôme, geralmente os perfumes são ali em 100 ml mesmo, e com uma apresentação incrível, com preço excepcional. Então, para mim, a Lancôme ainda está um nível acima, não chega no estoque. Eu acredito que em breve, se ela continuar na forma como está, pode ser que ela chegue numa tier list futura a estar entre as melhores ali no topo, mas por enquanto ela ainda fica aqui nas casas legais. Estava procurando, foi mal. Entrou. Bom, e agora a última para fechar os legais, né? As casas bacaninhas e tudo, é o Ric de Varan, que a gente conhece muito como o DV aqui no Brasil. A Ric de Varan, ela é uma casa francesa, ela também produz perfumes de baixo custo, e tem pelo menos um grande clássico que é o DV Formen, que é um perfume simplesmente impressionante. Ele poderia ter um pouquinho mais de performance, dizem que ele ficou um pouquinho mais fraco recentemente, dizem que antes ele era um pouco mais bombinha, mas é um perfume bom também. Eu acho que ele vai um pouco na linha do Drakkar Noir, mas ele tem alguma coisa diferente e ele é simplesmente incrível. E outros muito bons é o DV Star e o DV Blue, que dependendo do dia e tudo, a performance varia muito, mas são dois perfumes muito bons. Você ainda tem o DV Flash, você tem o DV Nike, o DV Black. Cada um à sua maneira são perfumes bons, não tem uma performance no geral muito incrível, mas geralmente chegam pelo menos nas 4 horas. Não teve nenhum do DV que eu usei ou que testei que ficou menos de 4 horas na minha pele. Então, todos esses últimos, acho que se você pegar ali La Rive, Lancôme e o DV, o Ric de Varan, todas estariam mais ou menos no mesmo nível, mas na minha percepção do que eu vivenciei e tal, eu acho que o Ric de Varan está um pouquinho acima dessas outras duas. Então, ela fecha aqui a categoria das casas de baixo custo legais. Bom, gente, agora para fechar, vamos às top, né? Como é que vai ficar como é que vai fechar isso aqui? Quem que vai ficar no pódio, né? Então vamos começar. Eu vou começar aqui, gente, pela casa New Brand. A New Brand é uma casa, ela é americana, mas ela faz parte do grupo Parfum de Champs também, que são os donos da Cuba Paris. A New Brand, eu sei que muita gente reclama que alguns perfumes têm uma performance muito ruim. Eu dei sorte, porque dos que eu tenho, talvez é porque eu já escolhi bem, o Comando, tem o VNB Prestige, tem o Official e tem o Volcano, todos têm uma qualidade incrível, né, da fragrância e tudo mais, e todos têm uma performance muito boa, mesmo na minha pele ruim, como vocês já sabem. Mas eu sei que tem vários outros que não chegam a ficar tão legais e tudo. Tem a série Master of, né, tem Master of Essence, Master of Platinum, Master of Gold, Master of Pink, que também é uma linha um pouco mais cara, que tem um aroma, desculpa, uma fragrância muito boa, com uma performance muito legal. Então, a New Brand, eu fiquei na dúvida se eu colocava ela como a primeira dos legais ou ela deixaria, como eu vou deixar agora, como a mais baixa do topo. Mas eu acho que ela está num nível um pouco melhor do que as outras. Tudo que eu tive da New Brand, inclusive comparando, né, foi se comparar, por exemplo, o Move On da La Rive, que é inspirado no Wild de Yves Saint Laurent, com o DNB Prestige da New Brand, o cheiro é muito próximo, mas a performance do DNB Prestige é muito, muito melhor. Então, eu considero que ela estaria aqui entre as top, então ela vai começar aqui a abrir a categoria para a gente. Bom, na sequência talvez vai ser uma surpresa para muita gente, mas eu fiquei muito, muito surpreso com essa casa, pelo preço que eles cobram, pela qualidade dos frascos e tudo, e principalmente pela qualidade dos perfumes, que é a Giverny. A Giverny, se eu estiver falando besteira, vocês me perdoem, tá, gente? Mas assim, eu sei que a Giverny é uma casa brasileira, mas os perfumes são feitos na Índia. E a maioria, não sei se todos, seriam inspirados em outras fragrâncias e tal, mas a Giverny impressiona muito. Eles têm frascos de 30 ml, tem frascos de 100 ml. Todos os que eu tenho são de 100.
Mas é muito impressionante o quanto eles entregam por um preço, assim, ridículo às vezes até. Às vezes você consegue achar perfumes da Giverny por 40, R$ 45. Então, não dá para acreditar. Na caixinha super bem feita, no frasco super legal, na qualidade do perfume, na duração, na performance e tudo mais. Então, eu tenho o Black Knight, o Empire, eu tenho o Furious, eu tenho o Punch, eu tenho o Verum, que eu acho todos incríveis. O único que eu não gosto muito, e não é nem pelo cheiro dele, que é muito bom, mas é pela performance mesmo, é o Nightlife, que é inspirado no Blur. Tem alguma coisa nele que ele, de repente, ele some. Ele começa bem, você acha que ele vai ficar mais na pele, mas ele acaba não ficando. Mas você vê, são 6 perfumes e só um, e fugiu um pouco da curva, mas não pela qualidade em si do perfume, mas pela performance. Então a Giverny realmente me surpreende muito. Eu fico querendo ver mais. Eu vi que eles lançaram agora há pouco tempo um perfume inspirado no Sauvage Elixir, e o outro, se eu não me engano, foi inspirado no Myself de Yves Saint Laurent. E eu vou querer experimentar, porque eu imagino que sejam muito bons, porque eles capricham muito no que fazem. Então, vai ficar aqui em quarto lugar, no caso, a Giverny. E agora vamos ao pódio. Qualquer uma dessas 3, gente, que faltam agora, poderiam estar em primeiro, segundo, terceiro e tal, são pequenos detalhes. Eu já vou dizer qual que é a próxima, que vai ser a Paris-Élysée. Não porque a Paris-Élysée seja ruim nem nada, mas é porque a Paris-Élysée tem coisas muito boas. Se você pegar toda a linha caviar, se pegar vários perfumes da linha vodka, né, o vodka Diamond, o vodka Limited Edition, o vodka amarelo, né, e vários outros. Tem muita coisa. O Wood Mamba eu acho um perfume assim, sensacional. Conheci ele há pouquíssimo tempo e fiquei apaixonado por ele. Mas a Paris-Élysée tem muitas coisas que não são tão boas em relação, às vezes, à duração. Pequenos detalhes, alguns são um pouco mais artificiais do que deveriam ser, mas isso não seria o grande problema, até porque eles têm um portfólio muito grande. Mas isso para mim, tá, gente? Eu acho que mesmo o melhor perfume da Paris-Élysée ainda está um degrauzinho abaixo dos melhores das outras 2 casas que faltam aqui. Então, apesar de gostar demais da Paris-Élysée, eu tenho muita coisa deles e estou apaixonado realmente pelos perfumes. Eu acho uma casa sempre está lançando coisas boas, e ultimamente, então, a última linha que lançou, se eu não me engano, em 2024, né, que saiu o Metaman, o Nautilus, todos são perfumes de qualidade já melhor, estão um pouco mais caros, mas estão com um pouco mais de qualidade. Eu imagino que aí para frente a gente vai ter muita coisa legal da Paris-Élysée para ver, mas, na minha opinião, eles merecem aqui a medalha de bronze. Bom, e agora, tchan, 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 quem que vai pegar a medalha de prata e quem que vai vencer? Vamos lá? Na minha opinião, a Avon fica em segundo. Depois quando eu falar da primeiro lugar, que é a Eudora, eu comento um pouco mais, mas a Avon tem surpreendido muito. Como vocês sabem, né, a Natura comprou a Avon há alguns anos, e então, assim como o Boticário tem a Eudora, como vamos botar assim, sua segunda linha, a linha mais barata, a Natura agora tem a Avon como a sua segunda linha, a linha mais barata, né, produtos bons, mas que são com preços mais acessíveis, e alguns não têm um nível tão bom, mas muitos têm um nível excelente. E eu não sei, eu imagino que muita gente deve ter notado o tanto que a qualidade da Avon melhorou depois que a Natura comprou. Eles lançaram muita coisa boa. Se você pegar toda a linha Essential, por exemplo, todos os perfumes são muito bons, cada um à sua maneira. Na linha Black Essential tem muita coisa boa, tem muita coisa que às vezes não é tão legal, mas tem muita coisa bem bacana. Você tem o Exclusive Quest, um cheirinho de café incrível, que é um excelente perfume, e o top de linha, que é o Absolute by Exclusive, né, que não dá nem para acreditar quão pouco custa esse perfume pela qualidade que ele entrega. Então, a Avon tem entregado bastante. Eu acho que tem algumas coisas ali que pecam um pouquinho ainda. Eu acho que, apesar de tudo bem, a linha Musk é uma linha super barata, a linha 300 km por hora é uma linha mais jovial e tal, mas eu acho que eu gosto até do tipo de pegada dos perfumes que tem ali, mas eu acho que a qualidade ali realmente fica bem abaixo, na média, das outras coisas que a Avon tem entregado. Então, eu ando bem animado para ver o que vem da Avon pela frente, porque a cada ano eles têm lançado mais coisas bacanas, mais coisas legais, e com a qualidade sempre subindo. Então acho que a gente deve ter muita coisa bacana, bem legal da Avon aí pra frente. Então a Avon, como vocês viram, está aqui no segundo lugar. Em primeirão, só sobrou agora a Eudora. Eu já falei, né, a Eudora faz parte do grupo Boticário, e assim como eu falei da Paris-Élysée, que o melhor perfume da Paris-Élysée não chega ao nível dos melhores, né, da Avon e da Eudora no caso, eu não vou falar a mesma coisa em relação a Eudora e a Avon, não é exatamente isso, porque o Absolute by Exclusive, ele está num nível top, talvez ele seja até melhor do que, não vou dizer qualquer outro da Eudora, mas
está num nível bem similar, mas Eudora eu acho que ela tem muita coisa boa. Você pegar ali, eles têm a linha, né, do Club Six, tem a linha Impression, você tem a linha Volpe, tem a linha Intention, tem muita coisa bem legal. E se você pegar o Impression tradicional, o Impression in Black, o Impression Audace, aí você pega o Club Six Intenso, o Club Six Exclusive, o Club Six Voice, e mais alguma outra coisa, todos são muito, muito, muito top. Então, assim, a Avon tem alguns perfumes top, mas eu acho que a Eudora tem mais. Tem uns escorregõezinhos ali, eu pessoalmente, apesar de eu gostar de perfume cítrico e tal, a linha H me decepcionou. Muita gente falou bastante do H Refresh, do H Aqua, mas eu não gostei muito. Eles não tiveram uma performance tão boa quanto eu imaginava. E também achei que não tiveram nada demais. A linha Pulse eu não conheço muita coisa, mas eu sei que a linha Pulse também tem bastante coisa decepcionante. Mas é muito pouco, né? Se você pensar de escorregões da Eudora em relação a tanta coisa boa e tanta coisa de altíssimo nível. Só o Impression in Black já vale tudo, né? Já fica num outro nível. Eu sou muito fã do Club Six Exclusive também, que eu acho um perfume impressionante. E então é isso, né? O ranking fica dessa forma. A perfumaria de baixo custo, a Eudora está em primeiro lugar, está lá no topo da lista. Bom, gente, como o vídeo já ficou bem longo e tal, então hoje não vai ter momento metal. Acho que ia ficar meio cansativo. Mas a gente terminar do jeito tradicional, né? Este é o canal Metaleiro Perfumado, porque metal e perfumes tem tudo a ver.